E aí, pessoal, tranquilo? Bom, esse aqui vai ser o episódio 1 da nossa mini campanha, né? Vamos ver como é que vai ser, que vai acontecer, que transcorrer isso. Eu tô aqui com o Forte das Terras Marginais, que vai ser o nosso cenário de campanha. Então, qual é a ideia? Tem esse forte, né? Esse bastião, na fronteira ali do grande império, certo? Que está passando por alguns perrengues e a nossa ideia é que nossos personagens, né, nossos aventureiros, esses camaradinhos aqui, eventualmente ouviram os boatos de oferta de trabalho, talvez algumas ruínas ou alguma coisa por lá, e eventualmente estão migrando, né, nessa direção para a busca de trabalho ou qualquer outra coisa para realizar seus objetivos pessoais, que eu não sei, vamos descobrir conforme o jogo vai avançando. Eu tomei a liberdade, né, de preparar as fichas deles, daqui a pouquinho a gente entra nesse ponto. E para acompanhar, né, gerir tudo isso, né, não deixar tanto assim para não criar uma história que seja eu, o editor, não é esse o caso. Vai ter um elemento de surpresa, né? A gente vai usar o Mythic, né, como intermediador e o sistema base que vai moer, né, que vai moer os dados aqui é o Cavatumba e Gritaria de minha autoria, tá bom? Um momento jabá absurdo. Se você tá interessado, eventualmente ficar interessado nesse sistema que, diga-se de passagem, eu acho maneiríssimo. Não foi minha mãe que disse. Você pode encontrar ele pelas redes sociais da Diallo Games, tá bom? É um sisteminha leve, foi pensado para ser assim, então é bem tranquilo de fazer seu personagem. Você pode encontrar lá tranquilamente com o Marcelão lá da Diallo, certo? E se você quiser jogar pessoalmente comigo, né? Eventualmente eu tô nos eventos do D30, é onde ocorre ali. Foi um dos locais que eu usei para testar e maturar esse sistema, tá bom? Bom, vamos lá. O que aconteceu nesse meio tempo, enquanto eu testava essas coisas, maturava as ideias e tudo mais? Eu gerei as fichas dos nossos personagens. Na última vez eu percebi que eu não gerei a ficha, o nome. Terminei de preencher, né, adequadamente a ficha daquela nossa personagem, que já foi rodada aqui. Vamos colocar aqui para vocês verem com maiores detalhes a fichinha dela, né, dessa nossa guerreira astuta. As imagens vão ficar um pouquinho melhores depois. Acompanha lá no Instagram, vocês vão ver como é que são essas minis e tudo mais. Depois eu tiro uma foto maneira deles aqui. Fiz a ficha da Anastácia, como vocês podem ver aqui, personagem de nível 1, aquele que já tinha feito. E também naquele mesma sessão anterior a gente tinha feito aqui a do Bigode, né? Que é esse personagem aqui que parece um guerreiro segurando uma espada. E a Anastácia, essa daqui que tem um arco, né? É isso mesmo que ela tem aqui? Vamos conferir. É isso mesmo, ela tem um arco grande com 17 flechas. Tem até que anotar aqui que o arco grande tira D8. Então, deixa eu colocar aqui do lado dela. Tira D8. Facilita, eventualmente, quando a gente for consultar qualquer coisa. Tem um erro nessas fichas que eu acabei fazendo, que eu marquei todas elas a caneta. Eventualmente eu posso riscar e refazer elas, mas tudo bem. Aprendendo aqui enquanto a gente grava. Bom, acabei criando os outros dois personagens que vão acompanhar nosso grupo. Na verdade, três vão formar o nosso grupo. E são justamente o Navalho, que é esse cara aqui que parece um ladino, um cara meio malandro com a sua faca, né? Meio ardiloso. Então, chamei ele de Navalha. Outra vai ser a nossa mulher de fé, né? Nossa pessoa de fé devota, que é a tal da irmã Olga. Os atributos vocês podem acompanhar por aqui, né? Então, opa, vocês podem ver aí, vamos repassar daqui a pouquinho.
É um teste. E por fim, Juremo, o jumento. Esse carinha aqui, ó. Nosso jumentinho de carga, vocês vão ver. Olha que maneiro ele tem. Opa! Ele tem um jumentinho, uma miniatura metálica de um jumentinho com bolsinha, picareta, uns barrizinhos. É bem maneiro, ó. Deixa aí aqui o jureminho. Aqui, ó, pra vocês darem um bizu. Difícil. Bom, só para recapitular, vamos colocar aqui com. Deixa esse cara aqui. Pra vocês verem as fichas. Um de cada vez. A ficha da irmã Olga, 14, né? Na sequência de físico, mental, sagacidade e sorte, ela tem 14, 12, 4 e 11. Isso mesmo. O Navalha tem. Vamos ver aqui. Opa! 15, 9, 11, 12. O Bigode, que você já conhece, ele tem 9, 6, 9 e 16. E a Anastácia, 11, 11, 10 e 15. Beleza? Umas fichas aqui do Jureminha. Para quem tiver curiosidade, é uma fichinha de monstro, tal qual que a gente usa lá no nosso livrinho, o Cavatumbi e Gritaria. Então, beleza. Vamos lá. Como é que vai acontecer aqui no Mythic? Tem aqui, pra gente gerir essa aventura, né? Nós temos essas duas fichinhas principais. Existem outras ali de uso no livro, certo? Eu vou anotar em azul, eu acho que o contraste vai ser melhor aqui. O diário de aventura e a lista de aventuras, beleza? O que acontece? Como é que estão nossos personagens? Os rastejadores, né, em Cavatumba e Gritaria, eles são pessoas que são literalmente uns perrapados que estão simplesmente cansados da vida, né, ali de aldeão, e simplesmente querem se lançar em direção de uma vida melhor, a busca de ouro e glória. E o que acontece? Em algum momento, por motivos que nós ainda não descobrimos, eles se lançam nesse mundo, né, lá no interior do Grande Império, aquela região pacata, bucólica, e onde não acontece nada, né? As milícias, as tropas, a guarda do Império patrulha todo o seu interior e as pessoas se desenvolvem ali, né, com suas vidas de camponeses, com quase nenhuma intercorrência, e até mesmo nas regiões mais resguardadas pelo Império, as criaturas fantásticas elas são ditas como boatos, né? Porque apenas os mais velhos ou quase ninguém, a depender do local, nunca viu uma criatura desse tipo, embora tenha ali alguma outra monstruosidade nas grandes arenas das megápolis, né? Das grandes capitais do Império. Então, os nossos personagens têm que acabar migrando, né, para regiões muito afastadas ali, para literalmente as bordas do Império, onde possam eventualmente encontrar oportunidades explorando ruínas, enfrentando criaturas terríveis ou onde os boatos os levaram. E nesse caso, nossos amigos aqui ouviram falar de um local fronteiriço onde existe como é que eu posso falar? Existe uma boataria de que tem umas ruínas de uma civilização perdida nas montanhas mais distantes. Só que este local é tomado por criaturas mefíticas, aterrorizadoras, né, que vieram ali do Piche, emergiram do Piche e estão se alastrando como uma doença nesse mundo, certo? Então, o título, no momento, nossos personagens estão numa dessas muitas caravanas que vão passar por lá. Acaba sendo um porto seguro e um ponto comercial importante nas rotas fronteiriças. Então, o nome desse título da nossa aventura vai ser A Viagem. Certo? É a primeira cena, certo?
e fator de causa, o Mythic, começa em 5, certo? Depois vou explicar um pouquinho mais sobre o que é isso. Deixa eu só testar se esse se não vai riscar demais. Tá aqui marcador para quadro branco, mas nunca se sabe. Pronto, funciona como deveria funcionar. Então, o fator de causa é 5. Ok, moçada. Então é o seguinte. Nós vamos incitar a primeira cena. O que acontece? Como vocês podem ver aqui, vou pegar aqui o Forte das Terras Marginais. Vamos pegar o mapa dele. É uma boa eu colocar depois talvez outro local só para disponibilizar a visualização de mapas ou as páginas dos livros que eu eventualmente for usar, certo? Mas tá aqui o mapinha, certo? Que a gente vai usar como referência, então eventualmente acho que eu vou fazer uma versão maior. Eu coloque aqui na mesa para que todos possam ver com mais cuidado. Então vamos fazer aqui. Tá um pouco apagado a ciência, mas o que eu quero se atentar aqui é basicamente o seguinte, é que, vamos ver aqui, nessa região tomada por criaturas, né, foi dito, né, entre os boatos que o pessoal ouviu, que ela é habitada por orcs, goblins, né, e kobolds, né, seguindo a linha ali do Cavatumba e Gritaria, né, não é necessariamente esse o nome usado, mas eu acho que para um primeiro momento pode ser feito, né? Pode ser feito. Aqui, vamos falar o seguinte: são os demônios, né? Então temos os orelhas pontudas, aqueles que uivam e os caras de porco. Então a gente vai citar ali uma lista de possíveis personagens que a gente possa encontrar, né? Então, nós temos os orcs, vou chamar assim, vai facilitar por hora. São os orcs, os goblins e os kobolds. Estou colocando esse nome, embora no jogo a gente não vá se referir a eles dessa forma, mas para ajudar quem está vendo pela primeira vez. Também é uma região que, de certa forma, ela é patrulhada, embora não muito. Então vou colocar aqui guardas. É pouco provável que a gente os encontre, porque estamos numa região fronteiriça, mas eventualmente pode ter uma tropa ou outra, certo? E por fim, o pessoal da caravana. Então, tá aí, caravana. O pessoal com quem nós vamos pelo menos interagir agora. E a gente só tem um objetivo agora, que é chegar no forte. Chegar no forte. Chegar no forte. Ok? Então, esses são nossos objetivos. Vamos voltar aqui para uma luzinha mais atmosférica. E beleza. Então, esse é o nosso objetivo. Nós sabemos o que queremos fazer, que é chegar no forte. E essas são a lista de possíveis personagens que nós vamos interagir. Esse dadão aqui, que é o que vocês devem estar se perguntando, vai ser meio que o nosso dado mestre, certo? Eventualmente eu vou usar esses outros dados que estão aqui espalhados, principalmente esses aqui, que tem uma visualização um pouquinho melhor, né, do que os outros. Os outros têm uns numerozinhos muito pequenininhos, paciência. Mas o que acontece? Eu fiz um mapeamento aqui de todos os dados que nós geralmente usamos nos nossos no sistema tipo D&D, vamos chamar assim,
é o sistema D20, né? Então a gente tem o dado D4, D6, D8, D10, D12. E aqui que eu fiz? Eu fiz um mapeamento dessas posições de distribuição no dado, de modo que vocês possam acompanhar tudo apenas com esse dadão. Fica mais fácil aqui para todo mundo ver. Então dá para ver que aqui deu 9. E aí, por exemplo, se for o D4, por exemplo, eu sei que deu 1. Se for, por exemplo, o D6, eu daria o valor de 3, né? O D8 daria 1. O D10 daria 9, né? E o D12 também 9. No sentido de que eu fiz um mapeamento, né? Então, das posições. A distribuição, e para ficar igualitário, em vez de pegar em partições iguais, que eu acabava criando uma distribuição. Se tiver qualquer inhomogeneidade com o meu dado, uma palavra difícil, né? Se ele não for homogêneo em termos da distribuição de números, eu, ao distribuir ele de um modo um pouquinho mais esparso, né, entre as posições, eu eventualmente minimizo esse problema. É por isso que eu preciso de uma tabela de conversão, que inclusive tem aqui um local onde eu posso ignorar resultados a partir de um certo número ou um conjunto de valores, tá bom? Para quem ficou curioso, eventualmente eu posso escrever isso de uma forma um pouco mais aprazível. Vamos lá, no momento é isso, tá bom? Então esse aqui vai ser o nosso dadinho que vocês vão poder acompanhar por aqui. E eventualmente pode ser que a gente precise usar os outros. Por isso que eles estão ali disponíveis, só de decoração. Tomar uma água. Certo. Vamos lá. Então, temos aqui nossos personagens, a Anastácia, irmão Olga, Bigode e o Navalha, certo? Lembrando que esses não são os nomes de verdade deles, são apelidos que eles se dão ou alguém deu para eles. Nós não sabemos seus verdadeiros nomes, pois nesse mundo de feiticeiros e mandingas, revelar seu verdadeiro nome é um perigo. Então nossos personagens usam nomes, segundos nomes, por assim dizer. Os verdadeiros nomes são aqueles de batismo. Então é o seguinte. Bom, eu não sei o que vai acontecer aqui, então o certo é a gente rolar a nossa primeira cena. Então como é que isso vai ser feito? E aí eu vou, em muitos momentos, eu pedir desculpa porque eu tô fazendo esse processo todo para aprender a usar o Mythic. Então pode ser que eventualmente eu esteja um pouquinho não tão ágil como gostaria de estar, tá bom? Ou às vezes me banando, então a gente vai se virando e aprendendo aqui. Essa é a ideia dessa série, que eu aprendesse um negócio na base da marra aqui, bom? Então é o seguinte, a gente vai gerar um evento aleatório para formar o início da cena, certo? E aí a gente vai ver o que está acontecendo. Primeiro, nós estamos em viagem, certo? E aí, por estarmos em viagem, não sei que horas do dia são. Então esse aqui é um dado de 24 lados. Eu rodei aqui, são 22 horas, então basicamente o que está aqui agora no meu relógio são 10 da noite, certo? É um momento ali onde o pessoal está recolhido, tem várias caravanas paradas, né? Alguém está ali eventualmente alimentando seus animais, seja cuidando do pelo, os baldes d'água sendo levados de um lado para o outro. Vamos fazer o seguinte, provavelmente a gente para um local que desse para parar tranquilamente durante a noite, né? Então a gente vai fazer aqui um local que fosse mais agradável para se montar acampamento. Então é o seguinte, vamos ver aqui se a gente parou num local com água, certo? Então vou usar aqui, vamos usar o D10. Primeiro rolar o D20 grandão, a gente vai fazer uma rolagem de D100.
vou rolar esse cara aqui. Então, isso aqui seria 4, certo? 40, 46, beleza? Então, é assim que vai funcionar nesse caso, por exemplo. Então, é o seguinte. Nosso fator caos está em 5. Eventualmente, o capitão da caravana, né? Ali, os líderes, os mercadores e tudo mais, procuraram o melhor local possível para a gente fazer um acampamento. E isso inclui uma fonte de água. Então, é muito provável que a gente tenha procurado algo do tipo. Então, a gente pergunta: o local que a gente está tem uma reserva de água, certo? A gente tem aqui 70. Opa, tem que ser de 5 para baixo, porque senão não tem não. 72, então tem sim uma reserva de água. Ok, então é um local úmido. Provavelmente nós paramos ali à beira de um rio, um pequeno riacho. Então muita gente está cuidando ali dos seus animais, né, nesse período noturno, sejam penteando seus pelos, baldes, água sendo levada de um lado ao outro. Maioria das pessoas da caravana estão ali dormindo. Eventualmente tem uma ronda, e os nossos companheiros, eles estão, vamos descobrir aqui agora, se for ímpar, eles estão repousando. Se for par, eles estão, sei lá, no seu momento ali de ronda em equipe. Ímpar, eles estão repousando, ou que seja, então eles estão ali comendo alguma coisa, um grude ali, provavelmente provavelmente ali uma ração de viagem, né, comendo uma carne seca, um queijo duro, e tomando ali um trago de água tépida, morna e fedorenta dos seus cantinhos de couro. Estão ali ao redor da fogueira, certo? Nesse momento, acho que é interessante a gente saber, nossos personagens já se conheceram de antemão? Não sei. Nesse caso, certo? O fator caos está em 5. Não sabemos, então 50-50. Nossa tabela joga a gente para cá. Em termos de chance, nossos personagens já se conhecem de antemão? Opa, 20. De qualquer forma, já passou 25, eles já se conhecem de antemão. Ok. De certa forma, eles se conhecem. Como é que a gente pode falar assim? Nossos personagens se conhecem. Bom, como será que eles se conheceram? A gente pode provocar isso, né? Vamos ver aqui na tabela de ações como é que aconteceu esse esquema deles se conhecerem. Como eu vou rolar 2 vezes na ação 1 e na ação 2, eu vou fazer aqui um pouquinho mais rápido com esses 2 carinhas aqui, certo? Vamos lá. Vou rodar aqui. 89. Bom, as palavras que motivam a gente a descobrir isso, eles estão em retornar. Opa! Não, satisfazer. Então, satisfazer. Esquisito. Satisfazer 84. Satisfazer. Recrutar. Cara, eu acho que é o seguinte. Nossos personagens, acho que se alistaram em algum momento em alguma coisa em comum, né? Então eles se alistaram. Pode ser o seguinte: eles estão numa companhia militar justamente para abastecer ali o serviço de guarda do forte, né? Porque uma companhia de mercenários. Por quê? Porque no forte, né, que é essa região fronteiriça, a gente está com uma ausência de guardas, né? É uma região muito afastada e eventualmente tem essa mudança, né, de guarda e tudo mais. Então eles se alistaram ali numa companhia mercenária, justamente para satisfazer essa demanda de tropas. Então eles estão ali nesse mesmo agrupamento que está
que tá indo em direção ao nosso forte. Então eles estão ali, são participantes ali dessa mesma companhia, então justifica eles estarem ali descansando nesse momento, juntos, né? Ali então, passando alguma coisa, aqueles murmúrios, um grunhindo ali, aquela coisa. Então existe uma camaradagem velada entre eles, certo? Embora eles, sei lá, trabalhem juntos, não necessariamente são amigos, pelo menos a princípio. Ok, então o que diabo vai acontecer com esses nossos amigos? Vamos rolar um evento aleatório, né? Como é a nossa primeira cena, então nossos camaradas estão ali, né? Estão ali nesse momento comendo ali alguma coisa. 72. Então 72. Então negativo para um dos PJs. Bom, então é o seguinte. Perdão. É negativo para algum dos nossos PJs. Qual deles? Quantos deles? Primeiro motivo. Então vai acontecer uma coisa que é ruim para os PJs. No caso, nós temos um grupo formado ali. Vou desconsiderar o Jurema, deixa ele ali, vai ser só os nossos carinhas aqui. Então vou rolar um D4 nesse meu esquema aqui. Então um D4, essa minha tabelinha maluca aqui, é 14. A pergunta é quantos são, certo? 14, vai acontecer uma coisa ruim para 2 deles, né? Então, acontece uma coisa ruim para 2 deles. Quem são, certo? Na sequência aqui, vai ser o seguinte. Opa, um papel. Vamos tirar aqui. Um pouco assim. Então, nossos camaradas estão ali nesse seu momentinho e vai acontecer alguma coisa ruim, não necessariamente ruim, mas uma coisa não muito agradável com eles. Vamos descobrir o que e com quem, ok? Então, Bigode, Irmão Olga, Navalha e Anastácia. Vamos rolar um D4. 1, 2, 3, 4. Novamente, olhando a nossa tabela, 17. 17 foi com o Bigode. Então, tá com ele aqui. Vou ignorar agora 1, 2, 3. Beleza? Se a gente rolar um valor de 4, a gente rola de novo. 6. 6 foi com o 2. Foi com o Navalha. Então, os dois caras. Então, o que aconteceu de ruim com eles? Não sabemos. Cara, em algum momento ali enquanto eles estão ali mastigando, trocando aqueles murmúrios, aquele papo assim que não vai nem vem, né? Tem todos ali desconhecidos. O Bigode, aquele cara carrancudo que não fala muito com ninguém, só murmura. Navalha, aquele bonachão tentando puxar, fazendo piada. O outro, sabe, meio juiz dread, assim, a cara fechada, só resmunga. As outras ali, a irmã Olga fazendo ali suas preces, né, já ignorando, e a Anastácia ali meio de saco cheio porque tá muito quente, né, igual aqui, igual tá aqui em casa, então tá muito quente. E vamos ver o que aconteceu com essa galera, cara, porque aconteceu uma coisa. Como é que foi lá? Aconteceu algo negativo para o PJ, né? E o que isso quer dizer? Acontecer algo negativo para o PJ. Bom, ver aqui, ó. Aconteceu algo negativo para o PJ. É nesse menorzinho aqui. Parece complicado, gente.
Se eu tô me embananando com esse tanto de papel, é porque eu não tenho prática. Eu tô aprendendo isso aqui de fato enquanto narro pra vocês. Então, tá realmente uma coisa meio ao vivo aqui. Quem sabe faz ao vivo, tá bom? Então tá. Vamos ver aqui o que, que é algo negativo para o PJ, né? Ah, beleza. O que pode ser? Cara, esses dois por algum momento estão um cara meio bonachão ali, o Navalha e o nosso e o Bigode ali, certo? 89 tá muito estranho, só tá caindo 80 nesse dado. 89, eu acho que inclusive já caiu. Então, cara, satisfazer 64. 64, satisfazer normal. Cara, é o seguinte, o Navalha sacou que o bicho ele não quer muito falar, então ele tá meio que tirando uma com a onda ali com a cara dele. Que é tipo assim, o gato comeu tua língua, pô. Aí tem mais alguém ali? Será que tem mais alguém ali? Será que tem mais alguém ali com o pessoal? Vamos ver aqui. É provável. Não, não é nada. Assim, é bem provável, é um acampamento, né? Eles são de uma companhia, né? Então, pelo visto, não tá muito bem ali, então é muito provável que tenha mais outras pessoas. Então, opa, 80, só para completeza, 80, não, não é muito provável. Mitch que falou pra gente não, só estão esses quatro mesmo. E aí o que acontece é que, tipo, cara, o Navalha tá puxando ali a conversa, vê que o cara, o bigode, aquele bigodão dele assim, fica só resmungando. E aí ele fica de saco cheio e começa a tirar uma com a cara do bicho, né? Falando assim, o gato comeu tua língua, filho da puta, xinga ele. Vê ali que as moças estão ali, olhando, ele tá tentando fazer uma com, tirar uma com a cara do bigode pra cima das moças, pra ver se ele consegue rir, tá aquele clima de bosta, sabe? E, cara, bigode se levanta assim, bicho, depois de um tempo assim, cara, ele não aguenta mais. E aí ele fala assim, o que ele fala? Cara, ele, ele fala o seguinte, ele, ele pega ali ele se levanta, vai na direção ali do navalha e fala assim, o seguinte, meu chapa, eu não te conheço e tu não me conhece. E a gente pode ter uma certa fraternidade aqui por conta do que a gente faz e pra onde a gente tá indo. Mas eu vou te dizer uma coisa, meu chapa. Eu, se eu fosse tu, eu não saía de perto não saía da coluna de viagem, porque senão alguma coisa pode acontecer de ruim pra tu. E aí ele pega ali aquele prato de comida dele ali, com aquela sopa velha rala, cara, e joga ali no navalha. Vira as costas e vai embora, pô. E aí a gente pode até se perguntar, cara. Bigode foi lá, virou as costas, foi embora assim. A Anastácia vendo aquela ali, finalmente um pouco de entretenimento na noite. E como é que o Navalha vai reagir a isso, cara? Ele vai. Vamos descobrir agora como é que é a. Como é que é o nosso personagem. Cara, como é que o Navalha vai reagir a isso? Não sabemos. Então, eu acho que é interessante, a gente tá descobrindo a personalidade ali. Ele é meio bonachão, mas será que ele é corajoso? Não sei. Vamos descobrir aqui. 42. Cara, 42 ele disputa. Cara, disputa. Vamos ver aqui.
29. Disputa e 29. Esgotamento. Cara, disputa e esgotamento. Isso é esquisito, né? Disputa e esgotamento. Como isso pode ser interpretado? Cara, ele se impertiga assim por um momento, sabe? Aquela coisa assim, eu não vou levar onde eu não é desaforo não, filha da puta. Vira assim pra levantar assim, pra encarar ali o bigode. E aí, cara, a Anastácia põe a mão ali no ombro do cara e fala: seguinte, meu chapa, vou te dar uma dica. Não vale a pena puxar essa briga aqui, tu vai ser expulso do negócio, tá todo mundo cansado. A gente tá arrumando já. Quantos dias a gente tá arrumando? A gente tá arrumando já faz 5 dias em direção ao forte. Todo mundo cansado, cara, com os nervos à flor da pele. Então, vamos fazer o seguinte: senta aí, come tua comida e daqui a pouco descansa, vai fazer uma ronda, seja lá o que. Na verdade, eu te recomendo também fazer uma ronda, meu chapa. Conversa ali com a chefia e aí a gente vai. E aí tu fica longe do perigo, tá ligado? Então senta aí, meu chapa, come e vai dormir. Cara, então, eu acho que essa eu acho que essa é uma cena maneira, pô. A gente conheceu aqui nossos personagens, né? A gente conheceu a. Vamos virar aqui. Cara, conhecemos aqui o nosso bonachão, que não leva o desaforo pra casa, que é o Navalha, certo? Então, Navalha tentou ali fazer uma onda, uma média com as moças que estavam ali comendo, também tá meio entediado, todo mundo cansado, eles estão viajando há 5 dias de viagem, cara. Tentou fazer uma piada com alguém que ele não conhecia, que é o Bigode, que esse cara é resmungão, e ameaçou, chamou mesmo para um negócio, falou: tu toma cuidado onde é que tu anda, meu chapa. E aí o Navalha querendo levar desaforo para casa, o bicho foi lá, puxou a faca dele. A Anastácia pôs a mão no ombro dele e falou: cara, resumiu ali a situação, tá todo mundo cansado, tá de saco cheio. Cara, tu fala demais, cala tua boca, come aí e vai dormir, meu chapa. E ali, a irmã Olga, né, que simplesmente não se importa, pelo menos tá ali no seu transe, nesse seu momento de fervor religioso, antes de dormir, beleza? Na verdade, não sabemos se eles vão dormir, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Cara, é 22 horas, né? Então, pode ser que nossos amigos eventualmente vão dormir ou vão fazer uma ronda, né? Então, como eu não sei nesse momento, certo? Vou assumir a possibilidade de 50%, já que o fator de caos está em 5, né? Então, vamos rodar aqui os dados. Vamos lá. Então, eu nem fiz a pergunta, né? Então, os nossos amigos, nossos aventureiros, eles vão eles estão de ronda nessa noite. Então, vamos rodar lá. Eles tiram 3, então 30 e 39 eles estão de ronda essa noite. Ok. Então, a gente vai fechar essa cena aqui agora. Eu acho que as coisas saíram um pouco de controle no momento que o Navalha tentou, eu acho que sim. Então, porque tá tendo agora teve uma pequena desavença no grupo. Então, o fator caos ele aumenta, certo? Então ele vai para 6, já antecipando. Então, e vamos resumir a cena. Vou colocar aqui o próximo que a gente vai fazer já. Cara, resumo da cena.
conhecemos a personalidade dos nossos personagens. Personalidades. Olha que legal. Ficou bem uma cena de apresentação de filme, né, de série. Então nós sabemos quais são as personalidades dos nossos aventureiros e para quem trabalha. Para quem trabalha. Então, se foram contratados. Arranjar canetinhas de pontinha mais fina, acho que vai ajudar bastante nesse momento, certo? Acontece que eles querem todos chegar no forte. Isso aqui que eu tô fazendo é porque eu tô encerrando a primeira cena, já preparando para começar a segunda, tá bom? Que vai ser a ronda. Então, chegar no forte. E aí, para quem tiver curioso sobre o que eu tô fazendo, mais detalhes, eu acho que conforme for jogando, as coisas vão se delineando, tá bom? E eu vou adicionar uma lista de personagem que não é uma pessoa ou um ser, mas é a desavença. Desavença foi plantada aqui na nossa aventura, no nosso grupo, certo? Então vamos seguir aqui com a nossa segunda cena. Cara, feita ali a comida, né? O pessoal comeu e tudo mais. Eles vão. A cena provável é que eu imagino que eles vão ser divididos ali em, em duplas, né? E vão investir, vão ficar rodando o acampamento, fazendo a patrulha da noite, né? Porque eles estão de turno, eles estão em ronda. Eles estão em ronda como o sistema determinou aqui, certo? Como segunda cena, como segunda coisa mais provável, que é uma sugestão do sistema, do Mythic, é que eles vão. Quem tá capitaneando ali, o capitão que tá controlando ali a segurança, né, feita pelos mercenários que estão em direção ao forte, vão falar que patrulhem em 4, certo? Então, como é que funciona essa questão de testar a cena, né? A gente tem a nossa cena, nossa expectativa de cena, certo? A gente vai fazer um teste. Decida como você acha que a próxima cena irá começar. Essa é a cena esperada. Então, eu acho que eles vão ser divididos em 2 ali. Pode ser que não. Vamos rolar um D10. No caso, eu tirei 6, né? Então 16. Lembrando que o nosso fator de caos está em 6, certo? E aí é o seguinte: se você rolar igual ou menor fator e o número de caos for ímpar, então a cena ela é alterada. Se você rolar igual ou menor fator caos e o número for par, então a cena é uma cena interrompida. Então eu tirei igual ou menor, eu tirei igual, que é 6, e ele é par, então ela é uma cena interrompida. Cara, e numa cena interrompida a gente vai gerar um evento aleatório. Quais são os nossos eventos aleatórios? Eu tenho que ver se eu não tenho todas essas tabelas no que eu não preciso ficar trocando o livro, né? Eu posso usar só um. Bom, acho que aí então, se o pessoal da Retropunk estiver vendo isso e for reeditar, eu acho uma boa botar as regras, resumo de regras, acho que nesse livretinho, uma segunda tiragem, se for ter, não sei, que eu acho que facilitaria bastante. Então vamos lá. Cara, eu vou rolar um evento aleatório, que essa cena foi interrompida. Então, 7, 17. Cara, 17
vai se apresentar uma nova PNJ. Então, nova PNJ, existe um motivo lógico para a nova PNJ aparecer agora na aventura. Então, o que essa personagem nova vai fazer? 66. Malzar. (55). Malzar e 55. Malzar a sua liberdade. Eu acho que eu sei o que está acontecendo aqui, mas antes eu quero perguntar. Mythic. Vamos olhar aqui na tabela de Mythic. Os nossos personagens, eles estão rodando todos os 4 juntos. Então vem aqui fator 6. Eu acho que é improvável, na verdade. Improvável em que sentido? No sentido de que é mais provável, na minha cabeça, de que eles rodem de fato em duplas e não no quarteto. Então tem que tirar 50 ao menos, certo? Quer dizer, eles estão todos juntos, né? Então a gente tem 72. 72 é muito acima, mas não chega a ser um não excepcional. Então é só um não. Eles não estão rodando todos juntos, estão em duplas que são provavelmente ali Bigode e Irmã Olga, Navalha e Anastácia, certo? Se for par, essa cena vai se concentrar. Se for par, vai ser nessa galera daqui, certo? Se for ímpar, vai ser nessa galera daqui. Então, como é que vai acontecer? Essa cena vai acontecer da nova personagem não jogável. Ela vai ser com o grupo do Navalha e da Anastácia, certo? E essa personagem é o seguinte, cara. O capitão ali da guarda, ele chega no agrupamento ali do um capitão. Opa, uma capitã. Um capitão. O capitão chega ali no nosso agrupamento, né, e fala assim: seus patifes, vocês já comeram demais. Vocês já comeram. E é hora da ronda de vocês. Se dividam em duplas aí e cubram todo o perímetro. Você, Tampinha e a arqueira, né, se referindo ao Navalha e a Anastácia. Vocês começam pela ponta sul da coluna e tu, cara grande, né? Na verdade, né? Eles pedem para eles se separarem ali, vão o Navalha já chama logo a Anastácia pra ronda dele, Bigode e Olga, né? Os dois caladões ali vão juntos, vão pra ponta norte, né? Patrulhar o negócio. E cara, passado-se ali, vou falar um D4 pra gente ter ali nosso esquema. Passado-se ali, acho que 6 é 2. Exatamente. Passado-se 2 horas ali, né, de caminhando entre os cavalos, entre as pessoas dormindo no chão, as barracas dos senhores armados. Aí o Navalha e a Anastácia, eles percebem um movimento estranho. Eles percebem um movimento estranho e passa-se uma pessoa assim, cara, soturna, sabe? Passa-se passa uma pessoa assim carregando alguma coisa. A princípio, né, a Anastácia e o Navalha pensam que é uma coisa, pessoal passeando, tem ali eventualmente, né, poucos, fazendo algumas obrigações,
a maioria são pessoal fazendo a ronda de guarda. Mas é o que chama a atenção do Navalha, ele ali que cresceu numa grande cidade, né? Ele fica assim, né? Esse maluco ele tá apontando, cara. E aí eles. E aí eles sacam que na verdade isso aí ele é um cara que veio para roubar ali um grande senhor, né? Nessas barracas. E vê que eles sacam porque o cara tá ali descalço, né? Ele, ele tá descalço ali, né? Agora tá um pouco mais frio, mas as botas estavam sendo seguradas ali nas mãos dele, então ele tá caminhando ali com muito silêncio, então eles estão seguindo ali o cara e vão perguntar como tá todo mundo dormindo, né? Então eu acho muito provável que ele escute, é provável que ele escute, porque será que esse cara que tá indo ali para roubar uma dessas tendas dos senhores, ele vai ouvir o pessoal? Então, mito que esse cara que tá indo para roubar esse senhor, ele escuta na aproximação do Navalha e da Anastácia. Cara, 28, ele escuta e sim, ele escuta, cara. E ele saca ali que perceberam ele, que ele foi. Que sacaram que ele tava ali, cara. E aí esse maluco vai começar a correr, sabe? Ele. Ele corre ali. Os caras gritam, o Navalha e a Anastácia gritam: ladrão, 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 ladrão. Aí as pessoas começam a abrir ali suas tendas assim pra fora. A, o pessoal começa a assoviar, né? O Navalha a, Navalha e a Anastácia começam a gritar, a assoviar assim, dá pra ver ali um certo movimento, sabe? E aí tô tentando correr atrás desse ladrão em meio ao acampamento. Como é uma coluna grande que viaja nessa região, né? Em direção ao forte, cheia de animais. Os animais se agitam ali com os gritos, as pessoas abrindo ali, as tochas sendo colocadas ali, tava aquela coisa meio escura. Teve muita gente dormindo no chão. A gente vai perguntar aqui agora, cara, o que acontece? Se o Navalha e se a guarda, na verdade, né? Então, todo mundo que tá protegendo ali a coluna, cara, se eles conseguem pegar o nosso. Eles conseguem. Se o ladrão escapa, vamos fazer assim, né? É, um jeito de você bolar uma pergunta legal é se movendo em direção à ação, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu acho mais interessante. Então, vamos perguntar se o bandido escapa, né? Aquela pessoa ali, quem era aquela pessoa? Então, o pessoal gritando, aquela correria, os animais relixando, eu não sei. Então, tá escuro, tá um pouco meio agitado. Será que esse cara, ele escapa, né? Então, não sei. Então, de verdade, eu não sei. Então, será que esse cara escapa? A gente vai tirar 40 e 44. Esse cara, ele escapa e cara, ele foge ali. Ele foge. Pessoal, aquela coisa, né? Todo mundo, aquela gritaria acontecendo. O pessoal assoviando, cara, ele pula pra fora ali da coluna, se afasta assim. E cara, ele deixa a bota dele cair. Não sei. Então, ele deixa aquela bota que ele segurava na mão cair. Cara, 10. Então é 1, verdade, né? Isso. 18, sim. Ele deixa a bota dele cair, assim, normal, sólido. Ele deixa a bota dele cair ali, Anastácio e Navalha correndo assim. Patife! Mas que droga! O cara escapou. Mas ele não vai sobreviver, muito afastado da coluna. A gente não sabe o que vai.
essas terras elas são assoladas por essas tribos, essas são assoladas por as tribos dessas criaturas que habitam aqui. É muito perigoso se separar. É muito provável, né? Isso é o Navalha falando para justificar o porquê ele não vai perseguir o cara pro meio do matagal, né? Vamos ver, na verdade. Se for ímpar, ele foi pro matagal. Se for par, ele foi pro, pro, pra área alagada, né? Alagadiça. Então, foi par, cara. Ele fugiu ali pro meio do Pantanal. Aí esse patife. É provável que os crocodilos do Pantanal, dos riachos, comam ele nessa noite escura. Aí o pessoal para e vamos agora. Agitou todo mundo. Então, se agita ali todo mundo, né? Agitou todo mundo, o acampamento tá todo empolvoroso, assim. Pessoal, quem era? Quem era? Vocês viram? Não sei o que tal. E o. Gente, agora ele deixou as botas dele ali pra trás, que é aquela coisa, os guardas perguntam, quem viu essa bota? Quem viu essa bota? Aí quem tá descalço agora tá sendo assodado pelos guardas, eles vão ali. É claro que tem as pessoas de menos posses que acompanhavam, né? Normal. As pessoas também eram pessoas muito humildes, né? Muitos são ali nessa caravana de que vai em direção ao forte. Então, poxa, muita gente agora que tá descalço está sendo assodada, interrogada. Os nossos companheiros ainda estão ali rondando, né? Ajudando nas investigações. E aí, eu vou perguntar, né? Se o cara era homem ou mulher, né? Então, se for homem é ímpar, se for mulher é par. Não era homem, de fato, né? Então, os homens ali, que o Navalha e Navalha e a Anastácia são interrogados, eles falam ali qual é o perfil. Vamos ver como é que é o perfil desse cara. A gente vai ver o perfil desse cara, é o seguinte. Vamos ver como é que era. Eu acho que personagens, caverna, personagens da aventura, antecedente, conversa de personagem, escritores de personagem. Então vamos ver duas características. Não, cara, pô, tipo assim, 64. Um cara tipo assim interessante. Ele era um cara interessante. Por quê? Por que que ele era interessante? 40. Educado. Cara, ele fala. Que o Navalha conta ali, cara, que ele tava descalço. Mas o que é interessante, né? Que eles pegam ali a bota que o cara deixa cair. É que as botas são de muita boa qualidade. E isso é interessante, porque, tipo, por quê? Porque alguém com uma bota assim de ótima qualidade estaria fazendo isso, né? Parece. Será que era um ladrão que roubou alguém? Um nobre rico? Ou o que deixa ali, né? A boataria mais interessante é que o pessoal fala ali, não, é um senhor rico que ia roubar algum nobre corrupto, um cobrador de impostos, ia dividir o dinheiro ali com o pessoal. Então tá rolando essa boataria, meio Robin Hood, sabe? E aí fica essa conversa ali entre o pessoal que tá fazendo a vigia e tudo mais. Então, eu acho que é isso, né? Então, vamos colocar aqui. Cara, eu não sei dizer como o que acontece com esse fator caos, porque o cara escapou, né? O
cara escapou e era trabalho deles. Então vamos, sei lá, o fator caos subiu. Então essa é a cena 2, fator caos. Então tá em 7, subiu um pouquinho, né? Então um ladrão com botas boas. Turno. Um turno de vigia. Então tá aquele papo, né? Então. E aí eu. Como não avançou essa questão aqui, o acampamento ainda estava parado. Eu acho que eu vou manter só uma, né? Continua a questão de chegar no forte. E tem agora o ladrão desconhecido. Então tem um ladrão desconhecido, cara. Então fica a pergunta, né? Quem é? O que ele estava fazendo? Né? Por que estava fazendo isso? Ou qualquer coisa do tipo. E aí vamos encerrar essa cena com o dia já amanhecendo e o acampamento levantando. Então, o pessoal do agrupamento que foi designado ali, né? Que é formado por nossos 4 colegas aqui. Os nossos 4 rabugentos. Os nossos 4 rabugentos, eles estão neste momento, né? Levantando o acampamento. Cara, a gente pergunta aqui, falta quantos dias? Então eu vou jogar um D4 menos 1. Não, vou fazer o seguinte. Vamos rolar um D3. Por sorte. Eu joguei muito DCC. Joguei DCC uma parte da minha vida e eu tenho aqui um dadinho de 3 lados. Então ele só tem 1, 2 e 3. Cara, quantos dias faltam pra gente chegar no forte? Faltam 2 dias. Certo? A gente vai contar esse dia de hoje, então seria o dia 1 ou 2 dias a partir desse. Se for ímpar, esse dia conta, então falta um dia de viagem. E se for par, vão ser 2 dias a partir de agora. Então contou, falta um dia de viagem. Então os ânimos estão à flor da pele ali. Pessoal tá levantando acampamento, certo? E aquela boataria, né? O pessoal assim mais arredio, todo mundo meio que se olhando, quem é quem. O pessoal que tava eventualmente descalço, né? Tá ali, foi assodado, algumas pessoas apanharam dos guardas. Algumas pessoas apanharam dos guardas injustamente porque ninguém achou esse cara. O pessoal mais pobre tá com medo dos mercenários. Eles são meio cruéis. E aí nós vamos rumar em direção ao forte, certo? Então tá ali o destacamento dos nossos 4 rabugentos. Os 4 rabugentos estão ali. E eu vou perguntar, eu imagino que é o seguinte, a gente vai arrumar em direção ao forte, certo? A cena mais provável, seguindo a estrada que vocês vão poder ver em algum momento. Então eu quero arrumar para a próxima sessão o mapinha, né? Pra vocês poderem ver aqui como é que é. Então tem que arrumar um mapinha para vocês poderem acompanhar essa viagem.
chegando ali pelo leste. Então, a gente vai decidir aqui agora. Então, se eles vão chegar lá, como é que vai ser isso? Então, eu imagino que eles vão chegar em direção pelo leste, passando ali pelas colinas, né? E ao final do dia vão chegar no forte, ok? Como segunda cena mais provável, eu acredito que vai ter alguma intercorrência com os nossos, com um possível encontro aleatório no meio desse caminho, que seria o encontro com algumas dessas com alguma dessas coisas aqui, como por exemplo as criaturas, os guardas, certo? E eventualmente a desavença e o ladrão desconhecido, ok? Então vamos rolar um D10, certo? Se ele for menor ou igual, acontece alguma coisa. Se for maior, vai acontecer exatamente como a gente imaginava. Cara, então é o seguinte, eu imagino que eles vão rumar o caminhar o dia todo e vão chegar no forte ao final do dia. E deu 9, que é exatamente o que a gente estava imaginando, né? Então, rumaram ali em direção ao forte, aquela coisa, aquelas conversas ali, o pessoal meio arredio, e conforme eles foram caminhando, né, a caravana foi singrando toda essa paisagem, né, saindo ali da região mais pantaneira e subindo cada vez mais. O terreno foi ficando cada vez mais firme, a vegetação foi diminuindo de tamanho, né, ficando ali com seus troncos mais retorcidos, as folhas um pouco mais grossas, né, o terreno um pouco mais arenoso. Eles foram subindo cada vez mais e pegaram finalmente a estrada que rumava em direção ali para o oeste, né? Eles estão entrando aqui pelo leste. Então eles foram rumando aquela caravana gigante, né? Singrando ali toda aquelas colinas, aqueles canyons, né? Então eles foram rumando, passaram por uma grande ponte de pedra e aí puderam ali por volta do meio-dia visualizar bem à distância aquele mar de plantas, né? Aquele mar escuro de plantas, né? Bem características dessa zona temperada, aqueles pinheiros, e outras árvores, e outras coníferas ali muito densas e escuras, aqueles carvalhos e tudo mais. E mais por volta de 2 horas da tarde, eles passando assim já na borda da floresta, quase que do lado ali, né, puderam ver o forte, né, e as suas fumarolas, bem como as fazendas foram se delineando, e o pessoal seguindo por aquela passagem já com seus pés exaustos, mas ansiosos por chegarem ali no forte no finalzinho da tarde, quando finalmente os nossos amigos atravessam, né, o portal de pedra, né, quando a caravana de mercadores e de aldeões, né, que rumavam ali em direção ao forte, ficam ali nas imediações da cidade exterior ao forte, né, que cresce ao redor da muralha, né, ficaram lá embaixo, nessa região, enquanto os mercenários foram subindo, né, junto ali com alguns destacados pela companhia de mercenários, foram subindo para serem apresentados, né, ali ao comendador, o senhor do forte. Cara, essa cena foi muito tranquila, então eu vou descer aqui. Tava tudo sob controle, basicamente. O fator caos vai descer em 1, né? Embora nesse momento não seja tão interessante, porque eu vou finalizar aqui nossa sessão, certo? E aí a gente chegou no forte. Então chegamos no forte, então podemos tirar essa marcação aqui. E chegamos no forte e agora vai ser conhecer o comendador.
conhecer o senhor feudal que tá aqui, que rege esse forte, né? Então, conhecer a missão, né, que ele vai passar para nossa equipe. Então, cara, vamos finalizar aqui, né? Vamos descobrir o que vai acontecer nos próximos episódios. E tô bem curioso porque foi minha primeira vez jogando com o Mythic. Cavatumba não se impôs, né? Essa é a ideia. Então a gente tá vendo o que a história pede ou não. E surgiram ali algumas coisas, né? Foi bem legal que a primeira cena, ela não foi nada planejado, sabe? Ela contou um pouco ali dos nossos 4 personagens, né? O Bigode, eu já imaginava ele assim, um cara meio turrão, meio bronco, que não fala com ninguém. E o Navalha, um cara meio bonachão, mas acabou que ele tirou uma com a cara do outro, então tem uma desavença ali no grupo já, nesse destacamento, e alguém ali está se delineando como um possível intermediador, talvez um líder, que é a Anastácia. A irmã Olga, por agora, tá ficando muito parecida com o nosso cara de pedra aqui, o Bigode, mas vamos descobrir como é que vai ser nos nossos próximos episódios aí dessas nossas aventuras que a gente acabou de chegar, né? Então conhecemos os nossos personagens, acabamos de chegar aqui no Forte das Terras Marginais. E aí a segunda cena, né, já acrescentou ali o Mythic, criou ali um ladrão, né? Tentou roubar ali um nobre, então pelo menos uma pessoa de posses, não sabemos. E é um mistério, né? Quem é e por que tá fazendo isso? E será que vai aparecer de novo essa pessoa? Não sabemos. É uma viagem. E por fim chegamos no forte, né? Então vamos descobrir como é que é esse forte. Fim da viagem. Então esse foi o fim da viagem. Nós chegamos ao forte. Então foi isso. Como é que essa aventura se desenvolveu. Espero que vocês tenham gostado disso tudo aqui. Foi bem interessante. Eu vou confessar para vocês e tô curioso. Tô curioso para saber do que vai acontecer no nosso próximo episódio, tá bom? Então, fica aí meu abraço. Um abraço para todos. Para quem tá curioso, esse aqui é o cenário que tá acontecendo. Para quem tá interessado nesse sisteminha de jogo solo, essa foi minha primeira experiência com jogo solo. Então fica aí a recomendação, o Mythic, vocês conseguem ele lá pela Retropunk, então dá uma olhada no site. E o Cavatumba e Gritaria, de novo, vocês conseguem ele pela Diallo Games, tá bom? Então fala lá nas redes sociais, no @Diallo Games, tá bom? Fala lá com o Marcelão que ele desenrola uma cópia para você. Então fica aí meu abraço e meu muito obrigado por ter acompanhado essa aventura. Falou, pessoal.